A construção de Brasília decorreu da necessidade de conquistar e desenvolver o interior do país. Ao expelir de seu seio os homens humildes que a construíram e os que a ela ainda hoje acorrem, Brasília encarna o conflito básico da arte brasileira, fora do alcance da maioria do povo. Trazia dentro do peito esperança e muita fé para construir a capital federal. A morada era de lona, debaixo de um pé de árvore. Solidão, muita coragem para construir a capital federal. A estrutura de Brasília é formada por dois grandes eixos que se cruzam em ângulo reto: o eixo rodoviário e o eixo monumental. Dois eixos cruzando-se em ângulo reto, ou seja, o próprio sinal da cruz. Adaptou-se esta cruz à topografia local, ao melhor escoamento natural das águas, à melhor orientação, arqueando-se um dos eixos a fim de contê-lo no triângulo que define a área urbanizada. Brasília foi concebida para atender não apenas às necessidades de uma cidade moderna, mas também para ser a capital do país. Uma das coisas que muito pouco se fala, praticamente nada, é a criação da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, SUDENE, em 1959, meses antes de Brasília ser inaugurada. Quem que vai criar a SUDENE? Celso Furtado, chamado por Juscelino para resolver um problema estrutural do desenvolvimento nordestino, que passa pela histórica manutenção da indústria da seca. O problema do Nordeste é um falso problema. Acontece que em 1958 tem uma seca muito violenta no Nordeste, que cria um problema de ordem econômica e social muito forte. Ao mesmo tempo, as ligas camponesas começam a construir um movimento de reivindicação bastante agressivo contra essa estrutura arcaica nordestina. Então vem um pouco nesse bojo a criação da SUDENE, muito próximo, assim, contemporânea a Brasília. E isso como duas políticas de um mesmo governo, que é o governo que está colocando em obra, né, a construção aqui da capital brasileira. Para realizar a grande obra da construção de Brasília, a Nova Cap teve que recrutar trabalhadores durante todos esses anos em que realizou a construção. A grande parte se localizou em acampamentos e invasões. O vertiginoso crescimento das populações do Distrito Federal, porém, provocou a quebra de padrões de habitabilidade nas chamadas invasões, onde não existiam as menores condições de higiene e conforto. A solução encontrada pelos administradores foi a mudança maciça daquele povo para onde se pudesse harmonizar os serviços públicos e dar condições melhores de vida àquela gente até então favelada. O senhor saiu lá da Paraíba e veio para Brasília por quê? Vim porque lá estava meio ruim essa coisa, dizendo que aqui era uma ação, que era muito bom. Eu vendi tudo quanto tinha e vim para aqui. E aqui o senhor está bem? Aqui não estou, porque lá na minha terra eu não era empregado, aqui sou. E onde é que o senhor mora aqui? Moro na quadra 18, casa 23. Uma dessas casinhas aqui? É, sim. Bom, eu, na verdade, eu nasci no Juazeiro do Norte, Ceará. Aí vim para Brasília com 1 ano de idade. Aí desde que eu vim para Brasília, eu morei em Taguatinga, acho que uns 3 anos mais ou menos, aí me mudei para M Norte. Minha mãe ganhou a casa, fez inscrição da Caixa, né? Aí ganhou a casa. Tem 20 anos. De onde você veio? Vem da Paraíba. O que você fazia lá de trabalho? Trabalhava fazer brócolis, farmado. Por que você saiu de lá? Porque não está prestando para ganhar dinheiro. O que você veio fazer em Brasília? Vim atrás de serviço, né? Você veio sozinho ou por exemplo? Vim mais 2 companheiros aqui. Até recentemente, Brasília era o novo centro de imigração interna no Brasil. Na época da construção,
o imigrante ganhava 5 vezes mais do que no norte e 2 vezes mais do que no Rio ou São Paulo. Depois de inaugurada a cidade, o mercado de trabalho diminuiu muito. Os operários sem emprego preferem, no entanto, permanecer em Brasília. O fato é que o Lúcio Costa faz o projeto e muito pouco desse projeto e praticamente nada do debate foi levado para o campo do desenvolvimento regional. Ou pelo menos para o campo do desenvolvimento que deveria envolver minimamente essa micro-região escolhida para a construção de Brasília. Porque é evidente que a mão de obra, uma vez que se desloca para cá, não tem por que sair daqui. Ela vai acabar criando raízes como ela criou. Inicialmente, qual era o planejamento? Era você fazer uma cidade para poder atender o poder público, no caso os poderes, os 3 poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. E você fez um planejamento. Qual era a ideia? É que você tivesse uma cidade enxuta, que dentro de determinado tempo tivesse até 500, eu não me lembro agora, recordo qual é o tempo, até 500 mil habitantes. Só quando chegou nesse período, isso já tinha extrapolado. Ou seja, dentro do plano piloto conseguiu-se manter inicialmente o que era projetado. Ora, você tinha um projeto. Só que as demais regiões do DF, o restante do espaço físico, ele estava fora do planejamento. Então, como você estava fora do planejamento, foi permitido se construir outras cidades, mesmo sem planejamento, como aconteceu. Tem algumas cidades no DF que foi proveniente de invasão pública. As pessoas invadiram e o governo local, por leniência, enfim, falta de fiscalização, foi deixando, não conseguiu controlar aquilo, e em alguns casos até incentivou a invasão. E o que aconteceu? Chegou um certo momento que não tinha como retirar e ele teve que tomar pé da situação e constituir a cidade, legalizar aquilo e levar serviço público, infraestrutura. Ou seja, dentro do plano piloto, o planejamento não foi descumprido. Fora do plano piloto também não foi descumprido, porque não tinha planejamento. Ou seja, e aí surgiu as invasões e foi fazendo a revelia. Essa é a situação. Então, assim, as pessoas têm direito de vir morar em Brasília, no plano piloto constitucional, elas têm. O que acontece é que o número de espaço destinado à habitação é limitado, porque o foco do plano piloto não era criar habitação, era criar estrutura para poder atender o poder público que estava sendo instalado aqui na década de 60. Era isso, esse era o objetivo. Conforme o plano, a cidade não seria dividida em bairros ricos e bairros pobres. Haveria integração em vez de discriminação, o que não houve. Os edifícios construídos às pressas para alojar os que primeiro se aventuraram a trabalhar em Brasília e que lá chegaram prudentemente sós, servem hoje às famílias em geral numerosas de funcionários de baixo poder aquisitivo. E qual que é a sua relação com as outras cidades, ou você sente que... Como assim? Com as cidades satélites? Dificilmente eu vou. É? Só vou a Guará, no Guará, lá na feira do Guará. Uhum. Lá eu vou. Você sente que você tem tudo aqui na quadra? Tenho 4 supermercados aqui. Não precisa nem estar saindo. Você não vê necessidade de ir para a cidade satélite? Não. Meu nome é Gabriel, moro aqui na Ceilândia mesmo. Ceilândia Sul, sempre morei aqui. Nasceu aqui? Nasci aqui, sempre morei aqui. E, bom, você trabalha aqui, né? Trabalho aqui, minha vida é toda aqui. Sua vida é toda aqui. Você diria que você tem alguma relação com o plano piloto, assim? Raramente preciso lá. Tudo que eu preciso eu resolvo por aqui mesmo. Obviamente ela foi pensada numa concepção muito socialista e igualitária. Ela foi pensada para que os empregados subalternizados ou os empregados pudessem lidar com os empregadores, morar no mesmo espaço. Então ela foi pensada para que as pessoas, independente da faixa salarial, pudessem morar juntas. E esse processo ele foi se curvando a uma lógica muito desigual. Ao fim de uma viagem que dura em média 3 horas, os operários chegam ao lugar onde residem, as chamadas cidades satélite ou cidades dormitório. Nascidas espontaneamente ou traçadas pelos tratores nas amplas áreas desertas em torno da capital, essas cidades se desenvolvem horizontalmente, segundo um esquema urbanístico ultrapassado, em tudo oposto ao plano de Brasília. Brasília está explicitando a contradição de um país.
Então não é ela que é a contraditória, é a nossa sociedade que é muito contraditória. O fato é que o plano não leva em consideração nada disso, e esse tipo de mão de obra que vem para cá em escala acaba tendo que ocupar algum lugar, né? Vocês conhecem Ceilândia? Sabe o que significa Ceilândia? O CEI, C-E-I. Acreditem, aquilo é um centro de erradicação de imigrantes. Foi um movimento do Estado para expulsar, para levar embora a população que estava aqui. Por isso CEI, de Ceilândia, né? Outro aspecto muito interessante nas discussões que tiveram na hora de definir a ocupação das áreas habitacionais. O Lúcio Costa, quando faz o projeto das superquadras, ele propõe, se eu não me engano, 15 blocos de apartamentos. E aí tem uma decisão, agora me escapou o nome dele, toda vez que eu esqueço, que faz um movimento para diminuir para 11. Para alguns pesquisadores, tem aí uma clara política de diminuição da oferta e automaticamente elevação do custo, o que acaba criando dificuldade para quem tem menor poder aquisitivo. O centro de Brasília não é um lugar nem para estudante comunista, nem para operário não sei o quê. Brasília é uma cidade administrativa e como tal tem que ser pacata, etc, etc, etc. Ou seja, de novo, uma clara indicação de que aqui não foi pensado para explicitar as contradições brasileiras. Uma lógica de controle social sempre foi muito forte. Os trabalhadores que construíram Brasília, que fizeram essas coisas, por que eles não moram aqui no Plano Piloto? Por que eles tiveram que ser afastados dessas regiões? Não, eles não tiveram que ser afastados. A vida os afastou. Porque todo mundo, a princípio, morava aqui no Plano Piloto, morava na Vila Planalto. Mas aí a pessoa vai vendendo, porque as famílias nascem filhos que crescem, que formam família, que crescem. Muitos de Brasília ainda continuam no Plano Piloto. Mas muitos venderam, porque inflacionou, com o dinheiro de um apartamento aqui, ele comprava 2, 3 em Taguatinga, dava um para o filho, outro para a filha e vivia. Entendeu? E é uma realidade. Aqui o custo de vida é caro. Às vezes o custo de vida dele, o salário não pagava. Lá, morando longe, ele tinha mais tempo. Ele gastava mais tempo para vir de ônibus, mas em contrapartida ele tinha uma condição de dar um poder aquisitivo melhor para a família dele. É opção. Mas eles só moram lá, eles usam todos os equipamentos públicos daqui. Nasci aqui em Brasília, eu não tenho esse conhecimento que as pessoas foram expulsas, não. O conhecimento que eu tenho, que Brasília, quando foi instalada pelo então presidente Juscelino Kubitschek, foram doadas casas e prédios para que aquelas pessoas que construíram Brasília morassem aqui. Então não vejo que foram expulsas, não. Há outras pessoas preferiram morar em Planaltina, em Sobradinho, em Taguatinga por preferência, não porque foi expulso. Até porque as pessoas que construíram Brasília, que moram em Brasília, foram as casas, os imóveis, os apartamentos, foram cedidos para aqueles funcionários que estavam ali. Então não vejo assim que foram expulsas, não. Foi uma preferência de morar em outros locais, a não ser morar no centro de Brasília. O quê? O que você acha das cidades satélites? É boa para aquela turma. Deixa lá. Vai lá. É boa para essa turma que mora lá. É um nível próprio para eles morarem lá. Tem mais liberdade, mora em casa, essas coisas, né? Talvez não seja condição, talvez seja opção. Opção? Opção, porque, como se diz, às vezes a gente até tem condições de morar num lugar mais nobre, melhor e tudo, mas é aquilo que a gente gosta. A gente aprendeu a viver com o povão. Então, eu acho que mesmo que se eu tivesse todo o dinheiro do mundo, eu não moraria no Plano Piloto, de formas alguma. Mas por que isso? Sim, é um lugar muito bonito, muito, assim, um lugar legal e tudo, mas acho que eu sou mais aqui mesmo. Eu gosto mais aqui da Ceilândia, com certeza, sem dúvida. É igual eu tenho amigos que têm
apartamentos para lá, casa para lá, né? E no entanto não moram lá, não gostam. Né? Eu tenho amigos que tem lugar lá no plano, lugar maravilhoso, e não gostam, mora aqui na Ceilândia. Entendi. Então aqui é um lugarzinho aconchegante. Você mora aqui no plano? Não, eu já morei, hoje eu moro no entorno, né? Em Valparaíso. Mas eu morei vários anos aqui, depois me mudei pro entorno. E você? Mas eu tenho muita vontade de voltar. Então, como é que é essa diferença pra você? A diferença é enorme, né? Distância, o próprio meio, assim, o meio social. Entendeu? Eu senti muito essa diferença, principalmente de meio social. Assim, o relacionamento com as pessoas, entendeu? Eu acho que aqui o nível das pessoas é bem melhor de se relacionar, entendeu? E assim, eu tenho muita vontade de voltar. Morei no Guará, no Cruzeiro, na Octogonal e depois me mudei pra lá porque foi lá onde eu consegui comprar minha moradia própria, né? Mas tenho vontade de voltar, claro. Eu tinha plano de morar no plano, de estudar no plano. Era meu plano trabalhar no plano, de viver no plano. Ó meu grande mano, ver que ler do engano não deu mais pra segurar. Eu tinha plano de morar no plano, de estudar no plano. Era meu plano trabalhar no plano, de viver no plano. Ó meu grande mano, ver que ler do engano não deu mais pra segurar. Vida marvada, que vida arredia. Passados anos, tantas lutas, tantos planos jogaram meus planos na periferia. Que vida marvada, que vida arredia. Passados anos, tantas lutas, tantos planos jogaram meus planos na Santa Maria. Água, luz, casa e comida, o salário dessa vida arruina meu carnaval. Eu vou embora por Nossa Senhora do Cerrado. Me mande pelo menos um postal. Me mande pelo menos um postal. Eu morava no Bandeirante, aí lá era onde tinha umas vilas, e lá era como se fosse a área do governo, né? Então, para que as pessoas não ficassem desamparadas, o governo deu lote aqui para Ceilândia, para essas pessoas. Então foi assim que surgiu a Ceilândia. Aí foi crescendo e hoje está aí. Você considera tipo excluída assim do plano piloto ou você acha que é normal as coisas? Não, é normal, porque a gente se adapta aqui, né? E já vai tocando a vida por aqui mesmo. Mas a maioria das pessoas tem trabalho lá, né? Tem? Tem. O discurso deles era que ia tirar de lá para uma situação legalizada, com lote, com toda a infraestrutura, e na verdade não foi isso, né? Quando a gente chegou aqui não tinha nada disso também. O que eles queriam, na verdade, era achar um lugar para jogar aquele monte de pobre, né? Tirar a coisa feia que era lá próximo de Brasília mesmo e trazer para um lugar mais distante possível. E quando nós chegamos aqui foi um outro choque, né? Porque era muito mato, muita terra, muita poeira e infra nenhuma. O lugar que a gente morava era rota de voos nacionais e internacionais, então essa foi uma das grandes preocupações de tirar a invasão de lá, porque as autoridades passavam e via aquela coisa feia, né? Um monte de pobre amontoado. Então o governador resolveu criar a campanha de erradicação de invasões. Isso já em 69, né? E dali foi muito rápido, a remoção das pessoas de lá foi muito rápido. Sim. Não, você falando que eu sou brasileiro? Não, sou ceilandense, rapaz. Copial, mano. Morador do Distrito Federal. Eu fui jogado pra cá, cara. Meu pai ajudou a construir o plano piloto, minha mãe ajudou a construir o plano piloto, minha mãe limpou bunda de filho de papai, tá ligado? Meu pai trabalhou na Jebs, meu pai fazia comida pra policial. Meu pai morava no plano piloto, aí os caras achou bonitinho, não, como ele era funcionário, vamos soltar ele pra Taguatinga. Soltaram pra Taguatinga, depois largaram pra 26 da Ceilândia Norte. Depois da 26 da Ceilândia Norte vieram pra Expansão. Os caras expulsaram a gente, então eu me sinto um representante do Distrito Federal. Eu sou do Distrito Federal, sou ceilandense, não sou brasileiro. Ceilândia, reunião de favelas, mas aí, cresceu, virou cidade. Foi na Ceilândia, véi, foi na CI.
cidade onde eu nasci foi na CI, foi na Ceilândia, véi, foi na Ceilândia. Quem mora na quebra tem orgulho no peito de morar. Foi na Ceilândia, véi, foi na CI, cidade onde eu nasci foi na